Salmo de número 34. Você vai ficar atento que depois nós vamos ler mais dois textos. Mas o Salmo de número 34, no verso 1, ele diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados. O vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que se refugia nele. Agora vai um pouquinho para frente aí, queridos, em Provérbios, capítulo 4, no verso 23. Provérbios 4, versículo 23. Ele diz assim, ó: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E por último, querido, corre com a tua Bíblia lá para o livro de Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, no verso 11. Diz assim Tiago: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Amém? Feche os seus olhos. Santo Deus eterno, Pai, nós oramos, porque lemos a Tua palavra, Deus, e dela queremos nos alimentar nessa noite. Nós falamos, ó Deus, do que é do Senhor. Nós queremos falar aqui, ó Deus, aquilo que é da parte do Teu Espírito. E que o Senhor venha sobre nossas vidas, sobre os nossos corações, sobre cada um aqui nesse lugar. E que o Senhor faça segundo aquilo que lhe apraz. Nós abrimos as janelas do nosso coração e te damos liberdade, ó Deus, de fazer aquilo que é a vontade do Senhor nas nossas vidas. Destrói fortalezas que há no nosso coração. Quebra, Deus, as fortalezas da nossa alma, as resistências que temos à Tua palavra. Quebra, Senhor, nas nossas vidas as colunas que sustentam, ó Pai, muitas vezes o pecado ou a iniquidade no nosso coração, e nos faz caminhar, ó Deus, no centro da Tua vontade. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos, ó Pai. Amém, Senhor. Amém e amém. Querido, possa sentar no seu lugar. Amados, rapidamente, eu gostaria que você voltasse um pouquinho para dentro do teu coração, para dentro da tua história. Pensa no que você viveu essa semana que passou. E pensa que tipo de fonte tem sido o teu coração. Começa a pensar na tua vida, querido, o que tem jorrado de você nesses dias. Quando nós lemos a palavra de Tiago, a carta, a epístola geral de Tiago, Tiago ele vem descrevendo algumas características, e ele vem falando de um padrão de pessoas, que na conduta de vida delas, apesar do conhecimento que elas têm do Evangelho, apesar do conhecimento que elas têm de Cristo Jesus,
apesar de vivenciarem experiências com Deus e saber, né, na sua vida, identificar frutos que são o Espírito de Deus que faz brotar em mim e em você, pessoas que identificam e que têm uma afinidade com Deus, um relacionamento com o Senhor, pessoas que experimentaram algo de Deus, que vivenciaram algo de Deus na sua vida, e que num determinado momento Tiago começa a dizer assim: olha, uma fonte ela não pode jorrar dois tipos de água. Ela não pode jorrar uma água que é doce e depois ela começar a jorrar uma água salgada, saloba, ou quem sabe, ou até mesmo a água voltar de novo a jorrar água doce outra vez. A fonte não é assim que funciona. Uma fonte ela tem uma constância. Fonte fala de algo que é constante. E essa constância, ela precisa estar na minha vida e na sua vida. Nós precisamos viver uma vida constante na presença do Senhor. E constância aqui, querido, é adquirir uma resiliência nas dificuldades, nos problemas, é não negociar aquilo que nós cremos em decorrência de circunstâncias. Porque o que nós temos vivenciado no nosso tempo são pessoas muito inconstantes, homens e mulheres inconstantes nos seus relacionamentos, inconstantes nas suas convicções, inconstantes nos seus pensamentos. E Tiago chega a dizer assim: olha, e você que é de ânimo dobre, né? Você que tem animação para qualquer coisa que vier à sua frente, né? Tiago está falando assim: olha, tem gente que tem um ânimo dobre. Se você chama ele para fazer o bem, ele está empolgado, ele vai com você, mas se for para fazer alguma coisa de mal, ele vai também. Então Tiago está falando, sempre alertando para uma vida na presença de Deus, onde os valores do Senhor, eles sejam uma constante na minha vida e na sua. Porque Tiago chama a nossa vida de fonte. Coloca a tua mão sobre o teu coração assim, ó. Fala assim: Jesus, eu quero ser uma fonte que jorra da parte do Senhor. Amém? Por que isso é importante, querido? Porque quando nós vamos no texto de Provérbios, Provérbios faz um outro conselho, e aí já vem da parte de Salomão. Quando Salomão fala assim: olha, tudo que você tem que guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Dele procede aquilo que vai fazer jorrar em você algo. Eu acho muito interessante o texto de Provérbios, querido, porque Provérbios fala assim: olha, se você tem que guardar só o teu coração. Aí eu começo a pensar assim: mas Deus, por que a gente tem que vigiar em tanta coisa? Aí, querido, quando eu estava lendo o Salmo 34, é que eu fui entender um pouquinho mais sobre o que a palavra de Deus estava falando. Porque no Salmo 34, Davi estava fugindo da presença de Abimeleque. E Davi, ele estava buscando refúgio. Davi estava buscando alguém, e esse alguém era o Senhor, que o fosse livrar de tudo aquilo que o inimigo estava intentando fazer contra a vida de Davi. E aí eu quero te chamar a atenção, querido, para algo muito importante, porque lá no versículo 7 do Salmo 34, ele fala assim: ó, que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Aí a ficha caiu. Porque se nós tivéssemos visão espiritual, se você pudesse olhar o mundo espiritual aqui nesse momento agora, a Bíblia nos ensina e nos dá respaldo para isso. Eu não estou conjecturando sem fundamento, não.
Mas se você pudesse observar a quantidade de anjos que estão aqui nesse lugar, guardando aqueles que temem o Senhor aqui nesse lugar, você sairia daqui encantado. Se você pudesse perceber, querido, que a hora que você levantar daqui e começar a tomar o caminho da tua casa, você pode ter certeza que anjos estarão indo ao teu encontro, caminhando junto com você, porque há uma promessa de Deus falando que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Enquanto houver temor no teu coração, os anjos do Senhor estarão acampados ao seu redor, te livrando, querido. Livrando as nossas vidas. O Pedro falou aqui a respeito de livramento, e de fato foi um livramento extraordinário, né? Foi numa quinta-feira, eu estava vindo de Belo Horizonte com a caminhonete carregada com a carretinha tinha 7 metros, mais de 7 metros de comprimento a carreta, e um outro veículo, eu estava a uns 110, 120 km por hora mais ou menos. Um outro veículo veio e bateu atrás na carreta e descontrolou o carro, literalmente. Quando ele bateu na traseira da carretinha, a carretinha tirou a traseira da caminhonete lá na frente. Eu estava a uns 110, 120 km por hora. O homem da van que bateu na carretinha falou assim: rapaz, eu não sei por que você não capotou. E nessa hora eu estava, por Deus, muito tranquilo, porque o pior já tinha passado. E a gente sabia que o anjo do Senhor estava acampando, livrando aqueles que o temem. Como que você controla um carro desgovernado a 120 km por hora, irmão? Não controla. Por mais que você mantenha calma, por mais que você vai usando de algum tipo de habilidade que você tem para fazer, mas existem coisas que não estão no seu domínio. E Deus nos deu um livramento extraordinário naquele dia. Eu consegui parar o carro, controlei o carro, ele deu umas 4 rabiadas comigo. Eu parei o carro, consegui parar e segui minha viagem. Sabe por quê, irmão? Porque o anjo do Senhor, ele acampa e ele livra de todas as investidas que Satanás tem tentado fazer contra a tua vida, meu irmão. É o anjo do Senhor que te livra, não é a sua habilidade. Você pode ser o melhor motorista do mundo, mas se você estiver num ambiente onde você não tem o controle, é só Deus. Quantas vezes na tua vida, aí vamos trazer para a nossa história, para a sua vida, quantas vezes na sua vida você já perdeu o controle de alguma coisa? No meu testemunho foi o carro. Mas às vezes a gente perde o controle financeiro, a gente perde o controle no nosso relacionamento, a gente perde o controle em muitas coisas, emocionalmente. Quantas vezes você já perdeu o controle emocional, o equilíbrio? Volta e meia, querido, nós estamos ali na dependência de um cuidado extraordinário de Deus. Eu sempre falo isso para a igreja, eu falei, meu irmão, quando Deus te permite ver o livramento, é uma coisa, é extraordinário, mas você muitas vezes não entende que você precisa agradecer a Deus até por aquilo que você nem viu. Porque talvez você está aqui, querido, feliz, mas você não está nem passando pela tua cabeça que alguma coisa estava para acontecer na tua história, que você não estaria aqui hoje. Deus te livrou, mas você nem soube. Deus te livrou da morte, de coisas que você nem tomou conhecimento. Quantos livramentos não foram assim? Quantas enfermidades nós temos o privilégio de sermos livrados delas? Quantos males Deus já te livrou? Quantas prisões Deus já quebrou na tua vida? Quantas realidades você nem sabe. Aí você vai ver lá no livro de Jó, quando Jó fazia sacrifício pelos filhos dele, por coisas que ele nem sabia.
E às vezes a gente passa um tempo tão afastado de Deus que a gente não agradece nem por aquilo que a gente tem consciência. Às vezes a gente passa tempos e não permitimos que a gratidão entre no nosso coração, nem pelas coisas que são visíveis, quanto mais por aquelas que nós sabemos que Deus fez, ou aquelas que nós nem sequer sabemos, mas temos a certeza de que o anjo do Senhor nos livrou. Aí, querido, esse texto abre um alerta para mim e para você. Há um cuidado de Deus na tua vida, querido, por aquilo que Satanás investe contra você. A Bíblia diz que nenhuma arma forjada contra nós prevalecerá. Sabe o que a Bíblia está dizendo, querido? Que Satanás pode fazer inúmeros planos contra você, mas os únicos planos que prevalecerão contra a tua vida é os sonhos que Deus tem para cumprir na sua história. Os únicos planos que serão concretizados na tua vida, querido, são aqueles que Deus sonhou para você, porque os anjos do Senhor estão te livrando de todas as investidas que Satanás tem feito contra você. Isso é uma maravilha, isso é extraordinário eu pensar que Satanás ele não tem poder nem autoridade para tocar nas nossas vidas, porque Deus nos tem guardado. Isso é magnífico. Mas isso não tira de mim nem de você a responsabilidade de viver uma vida de compromisso com o Senhor. Porque quando nós olhamos o texto de Provérbios, e aí eu quero voltar com você em Provérbios. Provérbios diz que tudo que eu tenho que guardar é o meu coração. Por que você tem que guardar teu coração, querido? Porque dele procede as fontes da vida. Aí é que você precisa entender, querido. Os anjos do Senhor estão te guardando contra tudo aquilo que Satanás investe contra você. Mas cabe a você guardar o teu coração de todo o mal que você pode gerar na tua vida. O primeiro conselho que Deus deu está narrado em Gênesis. E foi a um homem chamado Caim. Deus chega para Caim e fala assim: olha, Caim, o seu desejo é contra ti. O seu desejo é contra ti, mas cabe a você dominá-lo. Seu coração maquina coisas ruins. Seu coração pensa coisas ruins. Mas você precisa dar limites ao teu coração. Aí, querida, que a gente começa a perceber que eu e você nós temos uma responsabilidade muito grande de entender que Deus ele não permite que nada entre nas nossas vidas. Mas a liberdade que você tem não impede você de gerar dentro do teu coração realidades que te afastam do Senhor. É por isso que Provérbios fala assim: olha, você tem que guardar teu coração, porque as portas da tua casa o Senhor vai guardar. Em vão, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar a tua casa, querido, não adianta você colocar a cerca elétrica, o alarme, você colocar lá a câmera de vigilância, isso tudo ajuda. Pode ajudar? Pode. Mas se não for o Senhor que estiver guardando a tua casa, querido, em vão vai vigiar a sentinela. Mas a tua vida, o teu coração, os teus pensamentos, as suas escolhas, aquilo que você decide viver na tua vida, a escolha é tua, a responsabilidade é sua e as consequências também pertencem a você. Você tem que entender, eu e você, que tudo na nossa vida são sementes. Ações são sementes. Atitudes são sementes. Escolhas são sementes. Se você planta algo bom, você vai colher algo bom.
A Bíblia diz que tudo aquilo que o homem planta, isso ele colherá. Tudo aquilo que o homem semeia, ele vai colher daquilo que ele plantou. E você pode ter certeza de uma coisa, querido. Quando você planta uma coisa ruim, você pode ter certeza que Satanás vai lá regar todo dia. Você pode ter certeza que quando você semeia algo ruim, Satanás se incumbe de regar para você. Você pode até abandonar a semente ruim que você plantou, falar assim, eu vou fugir dela, mas fica tranquilo, meu irmão. Satanás coloca ela num vasinho, sai regando e correndo atrás de você. Eu estou brincando assim, querido, para você entender que você não precisa cuidar de uma semente ruim para ela crescer e começar a dar fruto na tua vida, não. Basta você plantá-la. Mas quando você semeia algo bom, quem cuida é o Deus. O Senhor é aquele que se incumbe de fazer frutificar as realidades que você tem semeado na tua vida, que glorifica o nome dEle, que honra o nome dEle, que exalta o nome dEle. Essa responsabilidade, meu irmão, ela não é transferida para ninguém. Eu achei interessante quando o Pedro estava orando aqui por mim. Ele falou assim, olha, o pastor vai prestar conta diante de Deus da tua vida, e vou. Eu vou, quando nos apresentarmos diante de Deus, como pastor, eu tenho que prestar conta para o Senhor de tudo aquilo que eu ensinei para a igreja, de tudo aquilo que eu apliquei, a maneira como eu conduzi e a forma como eu pastoreei. Mas as escolhas que você faz da tua vida, querido, elas são suas. Certa vez perguntaram para um pastor, falou assim, olha, qual o maior sonho de um pastor? Ele falou assim, é muito simples. É que as ovelhas não me ouçam. É que as ovelhas ouçam aquilo que a gente ensina. Porque o que mais se vê são ovelhas recorrendo nos mesmos erros que você as ensina todas as vezes. Você ensina uma coisa, você fala com ela, você ensina, você mostra o caminho, é para lá. Ela dá 2 passos na direção e depois ela vira a cabeça e some, né? Sabe o que é isso, querido? A gente entende que você tem liberdade de fazer escolhas, meu irmão. Você tem liberdade de escolher se você quer ou não caminhar com Cristo. Você tem liberdade de escolher se você vai viver ou não os sonhos que Deus tem para você. Você pode escolher. A escolha é sua. Se você quer viver uma vida com Deus ou não. O que a Bíblia está dizendo, querido, é que quando você teme ao Senhor, Deus te guarda. Mas a responsabilidade de guardar o que sai, o que nasce dentro do teu coração, o que você cultiva aí dentro, o que você deixa gerar, o que você nutre dentro do teu coração, isso é responsabilidade tua. É tão interessante, querido, quando a gente olha para isso, para a palavra de Deus e porque ela nos ensina. Porque, meu irmão, o que mais aflige as nossas vidas são as nossas lutas, são os nossos problemas. O que gera aflição para mim e para você é as dificuldades, as adversidades que a gente vivencia na minha vida e na sua. O maior campo de batalha que a gente enfrenta como ser humano está nos relacionamentos. As maiores batalhas que a gente enfrenta é contra pessoas. Mas como assim, pastor? Você não tem dificuldade nenhuma. Você não cria problema com o carro, cria? Não. Você pode até ficar com raiva dele. O carro quebra, você leva na oficina. O mecânico conserta. Você está quebrando demais, você vende. Você livra do problema. Mas pessoas não são assim.
Relacionamento, querido, é uma coisa que se baseia num conflito de interesses. Por mais que você pensar dentro do nosso casamento, relacionamento, casamento, é ou não é um conflito de interesses? Você tem uma vontade, seu cônjuge tem outra. Tem que chegar num consenso. Não é assim? Você está lá no trabalho, tem várias coisas para serem desempenhadas no seu trabalho. Há conflito de interesse. Você quer fazer uma parte, o outro também. Tem que chegar num consenso também. As nossas maiores dificuldades, querido, é de relacionar. O que nós mais enfrentamos dificuldade é a aceitação dos outros, é nos colocar no lugar do outro, é aceitar as pessoas. Quando você vai para os frutos do Espírito, tudo aquilo que Gálatas está ensinando, tudo aquilo que Paulo fala ali na carta aos Gálatas, é para que você aprenda a lidar com as pessoas. Tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus gera na tua vida, querido, é em função de pessoas. Ministérios são dados em função das pessoas. Os frutos do Espírito são dados em função das pessoas. Tudo que Deus faz na minha vida e na sua vida é em função de pessoas. Porque o reino de Deus se move em função de almas, e almas são pessoas. Quando a gente olha para isso, querido, a gente vai entender por que os provérbios falam assim: olha, guarda teu coração. Por quê, meu irmão? O que tem crescido dentro do teu coração, meu irmão? O que você cultiva no seu coração? Que tipo de sentimento você nutre dentro de você? Alguns nutrem raiva, rancor, mágoas, discórdias, descontentamento, aversão, falta de empatia, falta de amor. A gente começa a nutrir tanta coisa na vida da gente. Basta alguém falar qualquer coisa. Tem gente que é igual esponja. Tudo que escuta é para ele, de preferência quando não é bom. Não é assim? Quem conhece alguém assim? Né? Alguém colocou alguma coisa aleatória lá no Facebook. Já é uma indireta para você, né? A pessoa nem te conhece, mas a gente já absorve que ele é para mim, e já começa a sofrer. Paulo fala assim: olha, tira isso do teu coração. Não permita que raízes de amargura brotando venha perturbar você. Quantos corações estão aqui dentro, queridos, com dificuldade de perdoar? É por isso que você tem que guardar teu coração, querido, porque o que está por fora, o que é de Satanás para a tua vida, o anjo de Deus não deixa entrar, mas se você nutrir dentro do seu coração mágoa contra alguém, você vai conviver com ela. O anjo do Senhor não vai entrar no teu coração para tirar o que está de ruim aí dentro, não, querido. Você tem que permitir ser tratado pelo Espírito de Deus. Aí a gente vai perceber pessoas extremamente conflituosas, que não gosta de ninguém, não dá certo com ninguém, briga com todo mundo. E o que Tiago diz, ele fala assim: olha, toma cuidado com a tua vida, porque você é comparado a uma fonte, e não jorra dois tipos de água, não jorra bênção do mesmo lugar que jorra maldição, não jorra na vida de ninguém aquilo que abençoa do mesmo lugar que jorra algo que amaldiçoa. Quais são as palavras que têm saído da tua boca, meu irmão? Que tipo de palavra você tem acostumado a falar com as pessoas?
Que tipo de atitude você toma no seu dia a dia? Eu acho muito interessante a visão hebraica sobre coração, porque fala de movimento, de ação, de atitude. Então as nossas atitudes, elas precisam estar alinhadas com aquilo que a gente quer viver na presença de Deus. A minha preocupação, querido, como pastor, é não conduzir você a erros. A preocupação de todo pastor é não conduzir a igreja a vivenciar erros. Mas as escolhas da nossa vida, elas são feitas por nós. E aí a pergunta que eu tenho para você nessa noite é: o que você quer viver em Deus? O que você quer viver espiritualmente? Que tipo de vida você quer viver espiritualmente? Porque você pode ter vários caminhos, você pode fazer várias escolhas, você pode tomar várias decisões, mas existe um grupo de decisões, e existe um caminho que te conduz à vontade de Deus, e isso é Cristo. Deixa eu te falar uma coisa: a vida passa, o tempo é curto, nós não podemos pensar em levar uma vida aleatória, sem um propósito definido, sem uma visão concreta do que nós queremos. Deixa eu te falar uma coisa: todos estarão diante de Deus, todos. Aquele que, desde o que crê ao que não crê, todos estarão diante da presença de Deus. Mas somente aqueles que estiverem em Cristo serão salvos por Ele. Você precisa escolher, querido. Você precisa definir na tua vida que tipo de vida você quer viver. Você precisa firmar um propósito. Porque Tiago, capítulo 3, é muito interessante. Ele começa assim, olha, no versículo 3:11. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meu irmão, pode a figueira produzir azeitona, ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Tiago está falando o seguinte, querido, e isso era para a igreja. Como igreja, você precisa escolher que tipo de vida você quer viver. Nós precisamos fazer essas escolhas. Porque eu posso sair desse lugar aqui hoje para viver coisas extraordinárias em Deus. Você pode sair desse lugar aqui hoje, querido, com um propósito no seu coração de fazer rasgar os céus e descer a presença de Deus na tua vida, na tua história, na tua casa, onde você estiver. Você pode sair daqui com um propósito no teu coração, querido, que quando você abrir os seus lábios, onde você estiver, Deus possa falar através de você. Mas há uma diferença muito grande, e alguns perguntam assim: pastor, mas por que isso não está acontecendo? A razão é simples, querido. O que sai da tua boca precisa ser constante. Eu estou falando aqui com a liderança, com os líderes, aqui na quarta-feira, querido. Esteja aqui na quarta-feira. Nós estamos falando de princípios extraordinários da palavra de Deus. E eu falei aqui numa dessas quartas-feiras, eu falei assim: olha, por que Deus vai associar o nome dele ao seu? Por que Deus vai associar quem Ele é a quem nós somos? Eu estou falando isso, querido, porque é a mesma palavra que Tiago está dizendo. Falou: olha, Deus não vai se associar com você para fazer algo extraordinário aqui
E quando você sair lá fora, você começar a dar mau testemunho. Deus não vai usar você como um profeta para falar algo para as pessoas que toquem o coração, que tragam uma libertação, e você sair daqui e começar a falar de imoralidade lá fora. Deus não vai se associar, querido. Deus não vai associar com você se você está aqui orando, adorando, e você sai lá fora e se entrega à sexualidade ilícita, um namoro que não é santo, um relacionamento que não é santificado, não é puro. Deus não vai conduzir você e associar o nome dele ao nosso, se as pessoas não olharem para mim, para você, e não enxergar Deus transparecendo através das nossas vidas. Olha o que Deus fala para Abraão: Abraão, revela para o mundo quem eu sou, através da tua vida. Que as pessoas possam olhar para a sua forma de viver, para a sua maneira de agir, a maneira como você negocia, a maneira como você vende, a maneira como você trabalha, a maneira como você trata a sua mulher, a maneira como você trata o teu filho. O mundo precisa me ver na tua vida, Abraão, pela sua forma de ser. É isso que Deus espera de mim e de você, querido. É isso que Tiago está falando. Olha, você não pode ser uma fonte que jorra 2 tipos de água. Ou você se enche de Deus e começa a derramar Deus onde você está, querido, ou você não vai experimentar isso nunca. Ou você arrepende da vida de pecado, daquilo que é desagradável ao Senhor, para viver algo que é agradável a Deus. Ou você vai passar uma vida inteira à margem de tudo aquilo que Deus pode fazer. A gente tem que escolher o que a gente quer ser. Você precisa decidir. Você precisa escolher. Sabe por quê? Porque o tempo passa. Deus tem coisas extraordinárias para fazer. E se Ele não for poder contar comigo e com você, Ele vai contar com outros. Há uma canção extraordinária que ela fala assim: que não passe de nós o teu Espírito, e que não seja preciso que se levante uma outra geração. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, meu irmão. Deus vai precisar contar com os nossos filhos para impactar essa geração, ou Ele vai poder usar você? Deus vai precisar levantar, fazer como fez lá no deserto, fazer morrer toda uma geração de pessoas, porque não creram como deveriam crer, levantar uma outra geração que nasceu lá no deserto, para fazer herdar a promessa. A gente precisa decidir, porque eu não posso viver as coisas extraordinárias de Deus e continuar no meu pecado. Você não pode viver as coisas extraordinárias que Deus tem para fazer na tua vida e continuar na prática do seu pecado. Eu quero te convidar a se colocar de pé nesse lugar.